Fala galera do YouTube, beleza? Mais uma aula aqui para o nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre formatação condicional do 0000 até o avançado. Fechou então? Sem mais delongas, bora para a aula. Maravilha! Como eu falei, é um prazer enorme estar aqui contigo. Desde já eu quero basicamente alinhar algumas coisas com você. Primeiro, o material dessa aula aqui, que eu vou praticar muito de formatação condicional, tá para download disponível. Então o que eu te aconselho? Assiste essa videoaula aqui e depois dá uma olhada na descrição do vídeo, onde está o link para o download do material, e depois faz o download do material e pratica você mesmo. Além disso, na descrição do vídeo você vai ver outros links, como o nosso curso completo de Excel online, tem o link sobre ele lá. O nosso curso completo de Excel básico também, esse é gratuito, ele está lá. Cara, só dá uma clicada e ver como é que funciona. E além disso, vou te pedir o like no vídeo. É muito importante para que a gente possa levar essa aula para mais e mais e mais alunos. Beleza? Então, dá o seu like aí para que as pessoas possam assistir, cara, aprender com a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal. A gente está sempre colocando aula nova de Excel, de VBA, de Power BI e assim vai. Então, sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo de hoje. Seguinte, nessa planilha aqui eu tenho algumas colunas, né? Coluna projeto, coluna área, coluna equipe alocada, coluna preço total daquele projeto, coluna custo total. Bora falar de formatação condicional. Primeiro, o que é esse conceito? Recentemente eu gravei uma aula sobre formatação, explicando o que era formatação, a importância de você formatar e assim vai. Eu basicamente disse que a formatação é como uma roupa de uma célula, né? Eu ajustar a roupa de uma célula, significa isso, o jeito que eu estou visualizando aquela célula. Então, eu posso colocar um formato de cifrão, né, com a moeda, eu posso colocar um formato de data, eu posso colocar um formato com vírgulas, né, com casas decimais, e assim vai. Se formatação tem esse conceito, o que significa a formatação condicional? É nada mais, nada menos do que uma formatação, ou seja, eu alterar a visualização, a roupa que eu estou vendo aquela informação dentro de uma célula, só que agora mediante uma condição. Se for maior do que X, se for igual a Y. Então, a formatação condicional é basicamente uma ferramenta do Excel que altera a visualização, a formatação da nossa célula mediante uma condição. E é isso que a gente vai explorar bastante aqui hoje. Fechado? Seguinte, aqui com a nossa planilha, eu consigo olhar, né, todas as informações que a gente tem, projeto, áreas, né, de negócios, financeiro, marketing, equipe alocada, equipe A, equipe B, equipe C, equipe D, os respectivos preços, custos. E o que a gente vai fazer? A gente vai explorar cada funcionalidade da formatação condicional, do zero mesmo até as funções mais avançadas. Vamos lá. Aqui na guia página inicial, né, que a gente já aprendeu em outras aulas aqui do nosso canal do YouTube, dentro dessa guia página inicial eu tenho a função de formatação condicional aqui, ó, dentro de estilos, página inicial, depois estilos. Aqui dentro eu tenho formatação condicional. Eu tenho várias opções aqui, ó. Regras de realce de células, regras de primeiros e últimos, enfim. São essas opções, essas 5 opções aqui que a gente vai explorar um pouco. Beleza, regra de realce das células. Ela basicamente vai realçar as nossas células, ela vai preencher, ela vai alterar a cor da informação do texto que está escrito ali, mediante algum critério. Se aquilo é maior, se aquilo é menor, se aquilo está entre, é igual a, e assim vai. Tranquilo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar os nossos preços de cada serviço que a gente tem aqui de planejamento estratégico, pesquisa de mercado, plano de marketing, assim vai. Eu peguei e vou selecionar todo mundo, então vou pegar com o meu mouse mesmo, vou pressionar desses 5.659 e vou arrastar até o 9.466, soltei. Depois disso, né, eu falei para o Excel que eu quero editar aquela área, né, que está selecionada. E aí eu vou lá na página inicial, depois eu vou lá em formatação condicional, venho aqui em regra de realce das células, e aí, eu só passo o mouse, né, e já aparece esse menu ao lado aqui, né, que está logo acima, aqui acima de mim. Fechado? Depois disso, eu vou clicar aqui em é maior do que. Eu tenho a seguinte opção, formatar células que são maiores do que. Repara que ele já até colocou um preço padrão aqui, eu não quero esse preço, eu vou apagar esse cara. E o que eu quero analisar? Eu quero partir basicamente de um critério. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 9.500. Ok? Coloquei 9.500, repara que eu digitei e, cara, o Excel já ajustou aqui pra gente. Ele basicamente está perguntando, né? Formatar células que são maiores do que 9.500 com, ou seja, qual o preenchimento que ele vai fazer? Preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Eu posso alterar isso. Eu posso colocar aqui, por exemplo, verde e texto verde escuro. Olha que interessante. Essas são as opções padrões aqui que o Excel disponibiliza pra gente. Pode ser um vermelho claro, pode ser um texto só vermelho, pode ser um amarelo e texto amarelo escuro. E eu ainda posso clicar nessa setinha
e colocar aqui, ó, formato personalizado aqui embaixo. Show? Cliquei em formato personalizado e aí depois disso aparece essa caixinha aqui pra gente. Show? Que eu posso pressionar aqui um pouco acima, ó, e movê-la pela minha planilha. E aqui eu posso editar qual o preenchimento que eu quero, qual a cor da fonte que eu quero. Vou, por exemplo, só a título de didática aqui contigo, colocar esse verde aqui, ó, um verde bem escuro aqui, show. E depois vou clicar aqui na fonte e vou colocar a cor da fonte como branca. Tranquilo? Então vai ficar com o fundo verde e a fonte branca. Ok? Depois disso, eu dou um ok e aí repara que ali já alterou para a gente. Então, todos os preços maiores que 9.500 estão marcando como esse formato personalizado. E eu consigo destacar, por exemplo, os maiores preços a partir desse valor de 9.500, preços que eu tenho mais margem. Então é super interessante. E aí eu posso dar um ok. Essa formatação está valendo aqui para esse intervalo de células. Tranquilo? Ainda dentro desse intervalo aqui, o que eu posso fazer? Eu posso chegar em formatação condicional, regras de realce de células, e eu posso muito bem usar a possibilidade de ser menor do que. Posso clicar aqui em é menor do que, e aí ele já colocou esse preço padrão aqui. Show, talvez seja a média aqui dos preços que estão disponíveis. Eu não quero usar esse valor, eu vou apagar. E aí ele está me perguntando, formatar células que são menores do que. Eu vou colocar, por exemplo, 5.000. Coloquei 5.000 aqui. Repara que eu só tenho dois valores, né? 4.194 aqui no fundo, ó, e 4.828. Tranquilo? Então, basicamente, essas células vão ficar com o preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Não quero editar, vou dar um ok. E aí, repara que os menores preços, né, abaixo de 5.000, estão com essa cor. E os maiores, acima de 9.500, lembra? Estão com essa cor aqui, preenchimento verde e a fonte em branco. Caio, a pergunta é, se eu alterar esses valores, a formatação condicional vai alterar com a gente? Vamos testar. Vou chegar aqui no preço do planejamento estratégico e vou colocar, por exemplo, 3.500, só para poder alterar contigo. Vou dar um Enter. Assim que eu altero e dou Enter, confirmo a informação, ele já ficou vermelho, porque a gente colocou que todo mundo abaixo de 5.000 ficaria vermelho. Se eu chegar aqui na célula que está em verde, de legalização de empresas, né, o valor de 9.881, ele está acima de 9.500, né, por isso que ele ficou em verde. Se eu alterar essa informação e colocar 9.200 e apertar Enter, repara que a formatação em verde já saiu. Então é aquilo que a gente falou, é uma formatação mediante uma condição. Isso é super interessante para a gente poder chamar atenção nas nossas planilhas, destacar alguns dados que a gente deseja que possam sobressair ali de determinada análise, tranquilo? Então aqui eu tenho, por exemplo, os menores preços. Aqui eu poderia ter o preço que mais está se destacando, aqui os preços que mais estão se destacando dos serviços, tranquilo? Os maiores preços, né? Então, vimos bastante sobre o recurso de regra de realce de células e você deve estar se perguntando, beleza, Caio, eu aprendi a colocar isso aqui. E como é que eu retiro isso, Caio? O que eu posso fazer? Você pode muito bem selecionar todo mundo que está aqui, depois chegar lá em formatação condicional e você pode chegar aqui em limpar regras. Ó. Você só passa o mouse em limpar regras e já aparece esse menuzinho aqui para você. Você vai chegar muito bem, você vai clicar ó, limpar regras das células selecionadas, porque a gente selecionou todo mundo antes, lembra? Então, vou chegar aqui em limpar regras das células selecionadas, cliquei e aí aquela regra não está mais valendo para aquele intervalo de seleção que foi o exato intervalo que a gente aplicou. Tranquilo? Você tá comigo até aqui, tá? De boa. Show, tô tentando passar ponto a ponto ali no mundo da formatação condicional. Show! Seguindo aqui, a gente vai ver outro conceito dentro da formatação condicional, que são as regras de primeiros e últimos. Show! Quero tentar trazer os principais pontos aqui dentro desses 5 grandes tópicos do mundo da formatação condicional para você. Tranquilo? As regras de primeiros e últimos, elas mostram várias opções para a gente também, né? Os 10 primeiros itens, os primeiros 10%, os 10 últimos itens, e assim vai. É curioso que, apesar do nome ser 10 primeiros itens, se eu chegar e clicar nele, repara que eu consigo editar. Ele me dá a opção de 10 primeiros, mas se eu clicar nessa setinha aqui para baixo, eu consigo diminuir os 7 primeiros, os 8 primeiros, 6 primeiros, 5 primeiros, 4 primeiros, 3 primeiros. Então eu posso destacar, por exemplo, os 3 maiores preços, concorda? Dentro daquele intervalo de seleção ali, eu posso destacar os 3 maiores preços. E aí é o mesmo formato de edição. Eu posso ajustar aqui, ou com maior ali os 3 primeiros ali que eu quero analisar, os 5 primeiros, 6 primeiros. Enfim, vou deixar em 5 primeiros, tranquilo, que mais estão com o preço elevado, né, com o maior preço. E aí, esse preenchimento, mesma coisa, eu posso clicar aqui. E aí, de uma forma geral, eu sempre recomendo os padrões, né? Que geralmente é o que a galera utiliza, mas a gente já aprendeu a formatar com algo mais personalizado. Cliquei aqui nesse preenchimento verde e texto escuro, dei um OK. E aí, repara que ele já alterou os 5 maiores preços para verde com o texto em escuro. Tranquilo?
E agora, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada na parte de custo. Se eu pressionar aqui da célula E2 até a célula E15, na nossa coluna de custo total, eu tenho vários custos aqui para eu poder executar os respectivos projetos. Com esse intervalo selecionado, a gente pode muito bem chegar aqui e clicar em formatação condicional, depois em regras de primeiros e últimos, e ao invés de usar os 10 primeiros itens, vamos usar os 10 últimos itens. Porque da medida em que a gente selecionou para os preços os 10 maiores, né, no caso os 5 maiores preços, os maiores preços, eu quero ver os que estão com os menores custos, para eu poder ver a minha margem, né, em relação aos preços, e assim vai, a minha margem de venda, os que estão com os menores custos possíveis. Tranquilo? Vamos dar uma olhada nesse cenário? Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, os 5 menores custos. Pesquisa de mercado, plano de marketing, planejamento financeiro estão com custos bem pequenos. Mapeamento de processos está com custo bem pequeno. Criação de site institucional, aqui está 2.082, está com custo bem pequeno. Então aqui eu estou conseguindo ver os maiores preços e os menores custos aqui dentro da minha análise. Coloquei um OK e repara, os 5 menores custos ele já está me mostrando. E aí, como é que eu posso fazer para poder retirar essa regra? Eu posso chegar aqui em formatação condicional, passar o mouse, né, em limpar regras, clicar em limpar as regras das células selecionadas e aí ele já tira essa funcionalidade. Eu poderia também fazer uma análise inversa dentro da parte de custo. Eu poderia, com essa parte toda selecionada dentro de custo total, eu poderia clicar em formatação condicional, regras de primeiros e últimos, e aí depois eu poderia muito bem clicar em 10 primeiros itens, para eu poder ver os maiores custos ali, o que está mais pesando dentro da elaboração dos meus serviços. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, os 5 maiores. Planejamento estratégico está super custoso, 4.056. Assessoria contábil também está super custoso. Vamos comparar um com o outro, os que estão com os menores custos e os que estão com os maiores custos. Por quê? Cara, qual é a diferença? Por que está acontecendo isso? Então, cara, é uma análise super interessante que a gente poderia fazer e a formatação condicional ajuda a chamar atenção para esses dados. Então isso é super interessante. Se eu apertar o OK aqui, a formatação condicional já vai estar rodando aqui dentro desse intervalo. Tranquilo? Vimos outro universo aqui dentro da parte de formatação condicional. Vou limpar essas regras, então eu vou pressionar aqui de 3.500 até 3.078. Show! Vou clicar em formatação condicional e ao invés de limpar as regras, aqui ó, em limpar regras das células selecionadas, vamos fazer um caminho diferente para você poder aprender. Vou chegar aqui e vou clicar em gerenciar regras. Olha aqui, ó. Quando eu clico em gerenciar regras, isso aqui é meio que o grande menu da formatação condicional dentro do Excel. Repara, ele está chamando isso aqui de gerenciador de regras de formatação condicional. Ele literalmente mostra todas as regras que dentro daquele intervalo ali a gente está aplicando, né, dentro da seleção atual. Como eu quero excluir as duas, eu vou clicar na que eu quero excluir, excluir regra, depois clicar na segunda, excluir regra. E aí depois eu vou dar um OK, pronto, e excluímos as nossas regras de outra forma, né, no Excel. Cara, muitas vezes você tem vários jeitos de fazer a mesma coisa. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Eu vou chegar e vou selecionar todos os preços aqui da parte de preço total, só para a gente poder explorar outro menu da parte de formatação condicional. Então, selecionei todo mundo, vou chegar aqui na página inicial, você já está craque, né? Depois, vou aqui na formatação condicional e agora eu tenho a parte de barras de dados. Repara que interessante, ele me dá duas possibilidades, preenchimento gradual e preenchimento sólido. Eu gosto bastante desse preenchimento gradual aqui, ó. Se eu clicar em barras de dados verde nesse preenchimento gradual, ele vai preenchendo uma barra aqui no fundo, ó, mediante uma comparação com os maiores preços aqui, ó. Ele entendeu que o maior preço dentro dos preços totais, né, é de 14.433. Então, por isso essa barra está completamente preenchida, enquanto o menor preço dessa sequência aqui está com uma barra menorzinha aqui. Show? Então, se eu chegar muito bem e alterar esse cara aqui para 10.000, o valor de preço dele, e apertar Enter, a barra dele sobe proporcionalmente à barra do 14.433, que é o máximo. Se eu ajustar esse nível aqui de 14.433 para o maior preço de 13.000 aqui, e depois vou ajustar esse de baixo de 14.148 para 13.200, o novo preenchimento total fez com que a parte dos 10.000 aqui aumentasse um pouquinho proporcionalmente. Show? Antes, ó, vou dar um Ctrl Z. Deixa eu apertar Ctrl Z, Ctrl Z. Repara que aqui nos 10.000 ele se mexeu um pouquinho. Se eu apertar Ctrl Y agora, só para poder voltar ao que eu tinha feito antes, Ctrl Y, Ctrl Y, só para 13.000 e 13.200, esse cara aqui, ó, olha bem, presta bastante atenção nessa barra aqui do fundo dos 10.000. Ó, Ctrl Z, Ctrl Z. A barra está diminuindo. Por quê? O total, o máximo total, ele está mudando. Então, a referência ali da proporção está mudando e por isso a barra está acompanhando isso.
Então, super interessante, né? Uma formatação mediante uma condição. Isso super serve para poder chamar atenção dentro dos nossos dados. Os maiores valores estão super destacados aqui, enquanto os menores também. Fechou? Então, é um pouco sobre a parte de barras de dados aqui. Se eu clicar em todo mundo aqui, pressionar, né, para selecionar todo mundo aqui e arrastar até essa última célula, eu posso muito bem chegar na formatação condicional e você já sabe, né, limpar regras das células selecionadas, tiramos a parte de barras de dados. Show? Com todo mundo ainda selecionado, vamos voltar lá para a formatação condicional que eu quero seguir explorando essa parte aqui contigo. A gente ainda tem a penúltima aqui, que é a escala de cor. É meio similar à parte da barra de dados. Eu posso passar o mouse aqui em escala de cor e depois disso eu posso vir aqui com o meu mouse para as do lado. Eu tenho várias opções, o Excel me dá várias opções. Repara, eu vou chegar aqui e vou clicar nessa daqui, ó, escala de cores de branco traço verde. Cliquei nela aqui. E o Excel, dentro dessa configuração de escalas de cor, ele meio que tenta entender aleatoriamente e dar critérios de forma aleatória. Então, o critério que ele colocou aqui foi, quanto maior o valor, mais clara vai ficar a cor que está preenchendo. Então, o 14.433 ele deixou completamente em branco. O 14.148 completamente em branco. O 10.835 já está um pouco mais clarinho, o verde bem clarinho. O 10.000 já está um verde um pouco mais escuro. Enquanto o 4.000, que cara, é um dos menores valores, se não o menor valor aqui, 4.194, é um verde super escuro. Então ele delimitou de forma quase que aleatória. Teve uma inteligência por trás, mas ele escolheu dessa forma. Tranquilo? Selecionei todo mundo. Eu posso voltar lá em formatação condicional, em escalas de cor e clicar em outras opções. Ó, tem várias outras opções em que o Excel vai determinando os critérios ali com os valores que ele tem dentro daquela respectiva análise. Se eu clicar aqui em mais regras, eu posso muito bem selecionar o critério que eu quero escolher. Ele colocou aqui ó, o mínimo como o valor mais baixo e o máximo como o valor mais alto. E por isso que ficaram esses critérios dessa forma. Vou apertar o OK. E aí repara que assim que eu apertei o OK, dentro dessa formatação condicional, escalas de cor, mais regras, olha o que ele fez aqui. Ó. Como a cor padrão, para ele poder alterar na minha formatação condicional, estava esse laranja aqui mais escuro para o valor mais baixo e esse laranja aqui mais claro para o valor mais alto. Foi exatamente isso que ele fez. Eu posso muito bem alterar e colocar o valor mais baixo, um verde bem clarinho, e o valor mais alto, ó, clicar nessa setinha aqui, nesse campo aqui, e colocar um verde bem escuro. Então agora como é que está funcionando? O valor mais baixo vai ficar um verde bem clarinho e o valor mais alto um verde escuro. Dei um OK e repara, ele fez a alteração aqui pra gente. Tranquilo? Então a gente consegue editar dentro desse universo aqui de escalas de cor, dentro de mais regras, quais são as cores que eu quero que o Excel faça. Maravilha! O que a gente vai fazer agora? Vamos limpar essas regras aqui só para não ficar um fuzuê danado de várias combinações. Vou clicar em limpar regras selecionadas. Show! E agora o que a gente vai fazer? Com esse universo aqui de preço total selecionado, eu vou chegar aqui em formatação condicional de novo. Vou chegar aqui em conjunto de ícones. Tem vários ícones que o Excel dá de opções para gente. Direcional, as formas, né, que é o sinal aqui de uma forma geral, né, o sinal de trânsito. Indicadores, classificações, tem meio que um gráfico de pizza aqui, tem uma estrela, tem o símbolo do Wi-Fi aqui das antigas, a classificação, né, que ele chama. Enfim, o que eu posso fazer? Eu posso muito bem clicar aqui em formas, que são 3 semáforos, né, que ele chama aqui, ó, exatamente dessa forma, como você está vendo aqui atrás de mim. Se eu clicar aqui, repara que ele já coloca essas formas aqui de forma que ele mesmo faz o raciocínio, ele mesmo monta o raciocínio. Muitas vezes não é o que você gostaria que fosse. E aí, para poder editar esse nível que eu já até considero um pouco mais avançado dentro da formatação condicional, esses critérios, o que a gente pode fazer? Clico em formatação condicional, venho aqui em gerenciar regras. Depois disso, o que eu posso fazer? Eu clico na regra que está sendo utilizado e posso clicar aqui ó, em editar regra. Tranquilo? Tá comigo? Clico em editar regra e aí, olha o que aparece aqui para mim. Aparece o menu de edição dessa regra aqui que eu coloquei. Show! O que ele está fazendo aqui para gente? Estilo do ícone. São os semáforos. E aí, olha o critério que ele colocou. Verde quando for maior ou igual que 67. Só que o tipo de análise é porcentagem. Ele está analisando os 67% maiores e o que for entre 67% e 33% vai ficar em amarelo. O que for menor, os 33% ali vai ficar em vermelho. Enfim, resumo da ópera. Eu particularmente não curto muito esse tipo de formatação com porcentagem. Eu prefiro a gente chegar aqui, alterar esse cara para número, alterar esse cara para número. E aí a gente consegue editar de forma super fácil. Como assim? Eu posso chegar aqui e falar, ó, bolinha verde, semáforo verde,
Quando o valor for maior ou igual a, vamos delimitar aqui, ó, vou colocar 10.000. Show. Quando o valor for maior ou igual a 10.000, ele vai ficar com a bolinha verde. Show. Amarelo. Quando for menor que 10.000 e maior ou igual a, deixa eu colocar aqui 6.500. Show. 6.500. Apaguei um zero aqui. Legal. Vou clicar no 10 aqui de novo, no 10.000, só para que a bolinha vermelha também atualize. E aí, olha as nossas regras, como é que está aparecendo para gente. Verde quando for maior ou igual que 10.000, do tipo número. Ou seja, se o número for maior que 10.000, e não porcentagem, enfim. Amarelo, se for menor que 10.000 e maior ou igual a 6.500. E vermelho, se for menor que 6.500. Depois disso, eu vou dar um OK. Depois disso, eu vou dar um OK de novo. E aí, ele já fez toda a alteração para gente. Todo mundo que está entre 10.000 e 6.500 está com a bolinha amarela. Todo mundo acima de 10.000 está com a bolinha verde, igual a 10.000 também. E menor que 6.500 está com a bolinha vermelha. Então, isso é um jeito muito interessante para a gente poder, de novo, chamar atenção para os nossos dados. Chamar atenção, nesse caso aqui, para os menores preços, para os maiores preços com a bolinha verde. E assim vai, para os preços mais intermediários com a bolinha amarela. Enfim, isso é super interessante. E até fazendo um over aqui para você. Se eu chegar aqui e filtrar essa tabela, ou seja, se em qualquer célula dessa tabela eu apertar Ctrl Shift L, ok? Para eu poder filtrar a minha tabela. Então, apertei Ctrl Shift L com o meu teclado, né, usando o meu teclado. Essas setinhas apareceram. E aí, se eu chegar aqui do lado de preço total, eu posso muito bem classificar por cor. E aí ele me deixa filtrar conforme a formatação. Se eu chegar aqui e falar, olha, eu só quero ver as células que tem a bolinha verde, eu posso clicar aqui nesse cara e aí ele está classificando para mim todo mundo que está em verde primeiro. Se eu chegar aqui ao lado, ao invés de classificar por cor, eu posso muito bem filtrar por cor. E aí, se eu chegar aqui e clicar na bolinha verde, ele só vai mostrar para mim todo mundo que está na bolinha verde. E aí, se eu apertar Ctrl Shift L de novo, ele tira aquele filtro e ainda manteve a classificação para a gente. Beleza? Então, um pouquinho de classificação e filtro e formatação condicional também nesse vídeo. Show? O que eu vou fazer? Vou selecionar todo mundo que está aqui. Depois disso, vou clicar em formatação condicional e vou limpar regras selecionadas. Então, basicamente, a gente viu bastante sobre regras de alça das células, regras de primeiros e últimos, barras de dados, escalas de cor, conjuntos de ícones e assim vai. São N possibilidades que a gente tem para poder fazer aqui. E o que eu, cara, quero te sugerir? Eu quero te convidar a testar, a fuçar essas possibilidades. Pô, se o critério de é maior do que, cara, eu basicamente coloco o número lá e ele vai preencher de uma forma. O igual a vai fazer como? Se for igual a uma determinada palavra ou um determinado número, ele vai preencher de uma determinada cor. Enfim, o texto que contém, ou aqui dentro de regras de primeiros e últimos, todo mundo que for acima da média X, cara, o que eu vou fazer? Enfim, eu te convido a testar, a fuçar, a baixar esse material aqui e, cara, praticar. Essa é a verdadeira prática dentro do Excel. É assim que você vai ficar craque dentro da ferramenta. E, cara, agora é a parte final da nossa aula aqui, que eu quero falar sobre um jeito de fazer a formatação condicional que eu acho muito interessante, que é um jeito com fórmulas. Esse jeito, para mim, é a verdadeira parte avançada dentro do mundo da formatação condicional, que é basicamente eu atrelar uma formatação condicional ao resultado de uma fórmula. Se for verdade, eu quero que ele faça uma determinada formatação. Se não acontecer aquela análise, ele não vai realizar aquela formatação. Tranquilo? Vamos ver isso na prática. O que eu vou fazer? Qual que é a análise que a gente vai fazer agora no final? Eu tenho aqui vários projetos e eu quero analisar quais são os projetos da área de negócios. Show? Só que eu quero dessa vez que ao clicar aqui, né, ao ter negócios aqui dentro de área, ele consiga marcar as linhas aqui, ó, que basicamente tenham negócios. Então, essa linha aqui ficaria marcada, eu vou pintar ela de verde. Essa daqui ficaria marcada, eu vou pintar ela de novo de verde. Essa daqui ficaria marcada, eu vou pintá-la de novo de verde. E assim vai, só que desse jeito tá muito demorado, né? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z aqui só para poder voltar com essa aplicação que eu acabei de fazer. Então, como eu quero que cada linha aqui que contenha negócios dentro da minha planilha fique com uma determinada cor, para poder fazer essa formatação condicional, eu vou selecionar de planejamento estratégico, vou pressionar em planejamento estratégico e vou arrastar até 3078. Tranquilo? Selecionei todo mundo que está aqui. Selecionei basicamente toda a minha planilha, menos os títulos. Depois disso, eu vou chegar aqui na guia formatação condicional, né, dentro da guia página inicial, e aqui dentro de estilos, vou clicar na ferramenta de formatação condicional. Depois disso, vou clicar aqui em nova regra. Show! Cliquei em nova regra e repara que aquele menu que a gente já tinha visto em barra de dados e escalas de cor apareceu para a gente de novo. Só que ao invés de clicar em outra funcionalidade aqui que a gente tinha visto antes, eu vou clicar aqui nessa última, ó,
Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Tranquilo? Cliquei nessa daqui e ele está perguntando para a gente formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Então, basicamente, a gente vai realizar uma análise, realizar uma fórmula muito simples, e se o resultado dessa fórmula for verdade, basicamente o Excel vai pintar ali, vai formatar aquela linha conforme a gente quer. Qual que é a análise que a gente vai fazer? Eu vou abrir um igual para fazer essa fórmula, para fazer essa análise. Tranquilo? Eu não vou entrar muito no mérito da fórmula e etc. de toda a análise, porque o foco aqui é fazer uma formatação condicional. Tranquilo? E te mostrar como você pode fazer isso. Caso você queira ver outros vídeos de fórmulas, enfim, convido você a olhar o nosso canal e assistir cada vídeo, porque a gente fala muito sobre fórmula. Beleza? Então, vou abrir o igual aqui, e aí, o que eu vou fazer? Eu quero que ele olhe cada célula da coluna B, e se for igual a negócios, eu quero que ele pinte toda a linha da minha planilha, né, de uma determinada cor. Então, baseado nisso, eu vou colocar aqui B2, porque é a minha primeira célula dentro daquele intervalo. B2, aqui ó, negócios, essa aqui é a primeira célula dentro da minha coluna B, show. For igual a, abre aspas, negócios. Ou seja, se B2 for igual a negócios, Excel, faça uma determinada formatação pra gente. Tranquilo? E aí, para ficar redondinho mesmo, eu vou fazer um trancamento aqui com essa coluna B, show, que a gente também explica em outras aulas aqui do nosso canal, justamente para que ele possa focar somente na coluna B, e aí qualquer célula que for igual a negócios, dentro da coluna B, ele vai analisar linha a linha, né? Linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8 e assim vai. Ele vai ver uma a uma, se for igual a negócios, ele vai pintar toda a linha de uma determinada cor. Então, essa é a análise que a gente vai fazer aqui. Depois disso, eu vou clicar aqui em formatar, e aí depois disso, eu vou selecionar, né, o preenchimento e a fonte que eu quero. Vou clicar aqui em preenchimento. Depois disso, eu vou colocar o verde que a gente tinha colocado. Fonte, eu vou colocar cor. Deixa eu selecionar aqui esse cinza bem escuro aqui, quase praticamente um preto, né? E depois disso, vou dar um OK. E aí, vou dar outro OK. Repara que todo mundo que é igual a negócios, ele pintou de verde pra gente. Aí eu consigo fazer uma análise só da área de negócios. Tranquilo? Então, planejamento estratégico de negócio, equipe alocada foi equipe B, preço total foi 10 mil e o custo foi esse. Outra área de negócio, essa. Marketing não é. Opa, essa aqui é a verde de negócios, deixa eu analisar. A linha 13 aqui, mapeamento de processos, negócios. E assim vai. Então, isso facilita muito a nossa análise. E agora sim, a gente chegou ao final da nossa aula aqui. Eu espero de coração que você tenha curtido essa aula. Eu tentei trazer os principais pontos dentro desse mundo de formatação condicional. E, de novo, eu te convido a baixar o material dessa aula aqui e praticar tudo que a gente viu aqui para que você possa ficar cada vez mais fera no Excel. Tá bom? Espero mesmo que você tenha curtido. E se você realmente curtiu, deixa o seu like no vídeo. É muito importante pra gente. Deixa o seu comentário, o seu feedback, sugestões de temas aqui na parte de comentários. Eu vou ficar muito feliz e vou querer ver cada um. Fechou? Ó, forte abraço e te vejo em outras aulas aqui do nosso canal. Valeu!